Essa é a parte 2 do capítulo 3, a recusa do chamado. E para essa parte 2 eu separei um mito, né, uma história, uma metáfora que vai nos ajudar bastante a compreender esse mecanismo do medo e das nossas repetições com relação aos nossos medos, e a ideia de diluí-los ou ao menos desmontar uma parte dos seus mecanismos de repetição na nossa vida cotidiana. A história então que a gente traz é uma história grega, uma historinha da mitologia grega, que é a história do Perseu e da Medusa, né? Desse embate entre esse grande herói ateniense, o Perseu, que é filho de Zeus, com uma mortal, e é criado numa ilha por pescadores bastante pobres, simples, e na sua vida adulta ele, consciente de que é uma divindade, que é filho de uma divindade importantíssima, Zeus, ele precisa provar a sua honra heróica, ele precisa provar a que veio, né? Então esse jovem herói vai ter que provar a sua honra heróica, e para isso ele é incumbido, ele recebe a missão de capturar um monstro terrível, uma górgona, que era a Medusa, né? Em algumas vertentes, a Medusa teria sido uma das servas da deusa Afrodite, que acabou caindo em desgraça por flertar com um dos namorados lá da deusa Afrodite. Teria ficado possuído aquela visão horrorosa, e a questão da visão é importante porque ela fica condenada a que qualquer ser vivo que olhasse diretamente para os seus olhos seria petrificado. É uma espécie de metáfora acerca da sedução que ela realizou com relação aos namorados da Afrodite, tentando petrificá-los na sua sedução do olhar, e Afrodite acaba causando essa maldição na Medusa. Bom, é um monstro horroroso, terrível, nenhum herói havia conseguido ter bom resultado com ela, todos que haviam tentado capturar a Medusa teriam falhado, e Perseu, né, para provar a sua honra, filho de Zeus, o maior dos deuses, ele fica incumbido então de realizar essa captura. Os deuses todos querem presentear Perseu, e presenteiam de fato Perseu, porque é filho de Zeus, então ele vai receber esses presentes mágicos, né? Do deus Hades ele recebe um elmo capaz de torná-lo invisível, do deus Hefestos, que é o deus dos fogos e o deus que forja as armas dos deuses, né? Ele recebe um escudo poderosíssimo e uma espada. Enfim, ele vai recebendo diversos presentes dos deuses, e o presente que ele recebe da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria, a deusa da estratégia, uma das deusas da guerra nesse sentido mais estratégico, ele recebe o presente na forma de um conselho, né? Diz a deusa Atena para ele que ele só vai conseguir capturar a Medusa se ele utilizar a reflexão, né? E ele pensa nesse tema da reflexão, ele não consegue muito bem entender, mas esse é o conselho, e ele parte para cima da sua jornada heróica. Bom, ele chega próximo da caverna da Medusa, já vê ali diversos animais que foram petrificados, estão ali em forma de estátuas. Ele sente um medo terrível, e isso é descrito no mito, quer dizer, essa história do herói que não tem medo, né, o destemido total. Isso não existe, quer dizer, ele está sentindo medo, ele está apavorado, mas mesmo em meio ao seu medo, ele segue em frente. Ele então está dentro da caverna da Medusa, ele sabe que nenhum herói sobreviveu àquela história, e ele vai para trás de uma pilastra, né, ali com o seu escudo, a espada, e pensando muito no conselho da grande deusa da sabedoria, a deusa Atena, sobre a reflexão, e ela está se aproximando, a Medusa se aproxima com os guizos das serpentes, né?
aquela imagem, né, terrível, imortalizada pelo Caravaggio, uma pintura belíssima e poderosa da Medusa, a própria imagem do medo, e ele está ali apavorado e fica tentando lembrar do como agir, até que ele tem a ideia de pegar o seu escudo, jogar num canto da parede, e o escudo era de bronze, um bronze polido, espelhado, e que espelhava, justamente, refletia a imagem da Medusa. Com isso ele conseguiu ter uma posição, ele conseguiu perceber, era uma visão indireta, mas ele conseguiu ter ali um posicionamento de onde estava a Medusa, e quando ela chegou num ponto correto, ele desfere um golpe que arranca a cabeça da Medusa. Então ele sai vitorioso na história. Bom, ele com todo cuidado coloca a cabeça num saco, porque ele sabia que mesmo com ela morta, mesmo com ela com a sua cabeça decapitada, ela continuava tendo o poder de petrificação. Então era uma arma poderosíssima na mão de qualquer exército grande. E seria o seu troféu de guerra, o seu troféu para demonstrar a sua honra heróica. Na viagem de volta, então, o Perseu, uma longa viagem, ele resolve, já está caindo a noite, ele resolve armar um acampamento para dormir, para descansar. Ele amarra o saco com a cabeça da Medusa numa árvore, dorme, e durante a noite conta a lenda, conta o mito, que o sangue da Medusa começa a escorrer e goteja na terra, e da mistura do sangue da Medusa com a terra surge o cavalo Pégaso, o poderoso cavalo Pégaso, na mitologia um belíssimo cavalo alado, associado justamente à beleza, à liberdade, e acaba se tornando o cavalo do Perseu. Essa é a história. Então, há diversos elementos e diversas formas de se trabalhar essa história com os nossos orientandos, mas algumas chaves de interpretação, algumas chaves interpretativas, a gente pode, a primeira, a mais evidente, é a chave interpretativa da própria Górgona, a Medusa, que representa o medo em si. Ela é um medo, e sempre que aparecem esses monstros terríveis e que tem ali um herói lutando contra esse monstro, a nossa tendência é achar que ele está lutando contra um outro, contra algo que está fora dele. Mas, como bem nos ensinou o Campbell e o Jung, o Carl Gustav Jung, a chave interpretativa para os mitos é sempre percebê-los como sonhos. E no sonho, é o sonhador que está produzindo todas aquelas imagens. Tanto a imagem monstruosa, que aparentemente é um outro, quanto a imagem heróica, são ele. Ou seja, todos esses elementos fazem parte da sua própria psique. Em outras palavras, a Górgona é um medo do próprio herói. É um medo que reside dentro do herói. Ou seja, é um medo que está introjetado em nós mesmos. E o herói representa a nós mesmos, nós nessa jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, de aprender a viver a nossa existência, a nossa vida. Perseu está enfrentando um medo dele mesmo. E o conselho da deusa da sabedoria, ou seja, desse eu superior, sábio, conselheiro, é a reflexão. A reflexão é um elemento bem interessante porque, de novo, parece ser algo absolutamente externo, mas ele está voltando para esse elemento interno. O espelho. O espelho é esse anteparo, esse outro com o qual eu me enxergo. Há uma frase clássica na psicanálise, uma máxima da psicanálise que diz que o próprio olho não consegue se ver. O seu olho nunca vai olhar para ele mesmo, é impossível, essa é uma tarefa impossível. Ele precisa de um anteparo de algo, de um objeto que espelhe, que reflita essa imagem. Esse outro, quem são esses outros, esses anteparos, esses espelhos? São todos esses outros que estão à nossa volta, com os quais nós nos identificamos. Um amigo, um professor, um mestre, um psicólogo, um orientador, um mestre.
eles nos espelham algo sobre nós mesmos. Ou seja, a chave para a desconstrução de um medo, ela reside no auto-olhar, né? No olhar para si mesmo. É um olhar indireto. Então eu não preciso olhar diretamente para os olhos e não devo olhar diretamente para os olhos do meu medo, porque ele me causa petrificação. E é esse o grande poder da medusa. Ela petrifica os seres, ela petrifica, e é exatamente isso que acontece com um grande medo. Ele trava as nossas possibilidades de nos conhecermos e, ao mesmo tempo, de diluirmos esses medos. Então, a chave enunciativa que está aí é: quanto mais nós mergulhamos na nossa própria história de vida, só que permeados pelo espelho, ou seja, permeados por esse outro que vai nos indicar, que vai nos fazer boas perguntas, que vai nos fazer perguntas reflexivas, ou seja, que nos levam a investigar ainda mais e mergulhar ainda mais no nosso âmago. Bom, aí está a chave para a diluição dos nossos próprios medos. A ideia é que todo medo ele tem como origem uma crença, ele tem como origem algo que foi inscrito em mim em algum momento da minha existência, e essa inscrição, essa crença silenciosa que acaba funcionando como uma lente com a qual eu enxergo o mundo, ela acaba limitando as minhas possibilidades de existência. Então, grande parte da nossa tarefa aqui é olhar, ajudar os alunos, servirmos, né, como espelhos dessa história desses alunos, dessa história desses orientandos, que vão reescrevê-la e ressignificar essas crenças que foram imputadas em momentos anteriores da sua história de vida pregressa, da sua existência, né? Então, na terceira parte, nós falaremos como a gente vai proceder para identificar algumas dessas crenças silenciosas que ficam funcionando em nós, e agora, mais especificamente, crenças que têm uma relação direta com as nossas limitações, com os nossos medos. É isso, até já.